Um, dois, três, gravando! Para você que está se preparando para a segunda etapa, prova teórica, prepara aí papel e caneta, algumas questões relacionadas a esse tema. Para o pessoal que está aqui na sala de aula, boa noite! Boa noite! Quantas horas aulas, quem lembra, quantas horas aulas são obrigatórias para matéria, módulo, para disciplina direção defensiva? 16 horas aulas. Então vamos lá. Para o pessoal que está em casa também, papel e caneta. Se cair na prova de vocês, a seguinte questão. O que é direção defensiva? Podem anotar. Boa noite. Papel e caneta para você que está vendo esse vídeo agora e anote. O que é direção defensiva? Deixem 3 linhas para responder o que é direção defensiva, 3 linhas. Exercício número 2. O que significa a palavra automatismos? Exercício número 2. O que significa a palavra automatismos? Você que está vendo esse vídeo, lembra dessa questão? Sala de aula? Isso, direção defensiva. Para essa daí dá para pular 2 linhas. Exercício número 3. Qual é o objetivo da direção defensiva? Qual é o objetivo da direção defensiva? Próxima questão. Quais são? Para essa daí dá para deixar 3 linhas. Próxima questão. Quais são as 3 falhas humanas que podem ocasionar um acidente de trânsito? Vou repetir a questão. Atenção para quem está em casa, fazendo aula online. Quais são as 3 falhas humanas que podem ocasionar um acidente de trânsito? Dá para pular 2 linhas para essa. 2 linhas. Próxima questão. Explique para quem chegou agora, daqui a pouquinho pegue os primeiros exercícios com alguém, tá? Explique acidente evitável. Explique acidente evitável. 2 linhas para essa. Próxima questão. Segundo a OMS, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por falha humana? Vou repetir a questão. Segundo a OMS,
O que significa a sigla OMS? Organização Mundial da Saúde. Quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por falha humana? A quantidade é extraordinariamente incrível. A população mundial está se matando no trânsito. Segundo especialistas, a cada 15 minutos, 15 pessoas morrem. A cada 1 hora, 15 pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil. Próxima questão. Explique acidente evitável. O primeiro foi inevitável, isso? Ou evitável? Evitável, então agora é inevitável. Então, vou repetir. Explique acidente inevitável. Inevitável. Próxima questão. Um condutor. Daí o Iramis, 8,5 bateu biometria. Iramis. 8,55, 7,55 ele já pode bater. É 20 minutos antes, né? 7h55 agora já então. Tá bom. Beleza? Valeu, Luiz. Valeu, Paulo. Não deixa esquecer, Luiz. Alguém pode me ajudar aí? Como está o início? Um condutor, ao realizar uma manobra de ultrapassagem, acabou se envolvendo em um acidente por falta de habilidade. Por falta de habilidade. Esse acidente, agora vem a pergunta. Esse acidente aconteceu... Continua. Esse acidente aconteceu por falta de qual falha humana? Esse acidente aconteceu por causa de qual falha humana? Letra A, imperícia. Letra A, imperícia. Letra B, negligência. Pode perguntar. Letra B, negligência. Letra C, imperícia. A primeira foi o quê? Então é imperícia, negligência. Como que tá aí? Desculpe. Imperícia, negligência e imprudência. Imprudência. Letra D, habilidade. Letra D, habilidade. Alguém pode repetir só para ficar certo a questão? Imperícia, negligência, imprudência e habilidade. Imperícia, negligência, imprudência, habilidade. Próxima questão. Quais são os 3 pilares da direção defensiva?
Para você que está vendo esse vídeo agora, lembra quais são os 3 pilares da direção defensiva? Quais são os 3 pilares da direção defensiva? Dá para deixar 2 linhas para essa. Próxima questão. Qual é o objetivo da direção defensiva? A primeira questão foi o que é direção defensiva, é isso? Agora é diferente. Qual é o objetivo da direção defensiva? Foi a terceira pergunta. Qual é o objetivo? Professor, Oi. desculpa, dá para repetir a última aqui? A última, essa também já foi? Foi a terceira pergunta. Tá bom. A última questão das 4 respostas, a letra A. Como que tá a letra A, pessoal? Não, da 9 que ele pediu a foto bem na hora. Qual é o número do exercício? A 9. Como que tá aí na 9? Quais são os 3 pilares da direção defensiva? Quais são os 3 pilares da direção defensiva? Se o objetivo já foi, qual é o objetivo da direção defensiva, então não precisa, tá bom? Foi repetido? Falha humana, tá? Estou puxando tudo aqui da memória. Anotem lá. Segundo a OMS, pode anotar, é igual. Segundo a OMS, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por falha mecânica? Segundo a OMS, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por falha mecânica? Segundo a OMS, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por falha mecânica? Quantos exercícios deu aí? 10? Mais uma questão então. Essa dá para pular uma linha. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por má condições das vias? Vou repetir. Segundo a OMS, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por má condições das vias? Pessoal, vou dar um giro com a câmera aqui. Posso? Dá um joinha aí. Dá um joinha aí, dá um joinha aí. Aí, ó. Trabalhar com a imagem dos senhores nas redes sociais. Olha lá no fundão o nosso amigo. Dá um joinha aí. Olha, ó. Oi, bom dia, boa noite, pessoal. Eita. Ó, galera do canto. Daí, Luiz. Aê, Luizão. Para você que está vendo esse vídeo agora, uma pausa para você pesquisar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com as respostas. Continuando então com essa videoaula, você lembrou das questões, dos ditados que acabamos de fazer? Então, exercício número 1. O que é direção defensiva? O que é direção defensiva? Para você que está vendo o vídeo, lembra o que é direção defensiva? O pessoal na sala de aula, como que vocês colocaram? Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, é isso? Por mais que outros condutores cometam erros, o motorista defensivo consegue diminuir as consequências de um acidente inevitável, né? Então, o que é a direção defensiva? Dirigir de modo
a evitar acidentes. Exercício número 2. O que significa a palavra automatismo? O que significa a palavra automatismos? O que os senhores encontraram? São as ações ou gestos praticados automaticamente de forma não consciente pelos condutores ao dirigir. São as ações ou gestos, né, praticados pelo ser humano em geral. Automatismo vem do que? Do automático. No nosso dia a dia tem algumas coisas que a gente funciona automaticamente. É igual o celular no bolso, ele vibra, a pessoa já coloca a mão no bolso, né? O automatismo, automático. Agora, na direção de veículos automotores, automatismo incorreto, o piloto que sobe na moto sem estar vestido com o capacete. Esse é um automatismo incorreto. O certo é primeiro vestir o capacete para depois subir na moto. Automatismo correto, tem alguns condutores de veículos automotores que automatismo incorreto. Coloca o cinto de segurança depois de movimentar o carro. Isso está errado. O cinto de segurança deverá ser colocado com o carro desligado, né, com o carro parado. Então, automatismo são ações, reações, né, praticadas pelo motorista automaticamente. Do inconsciente, automático. Próxima questão. Qual é o objetivo da direção defensiva? Qual é o objetivo da direção defensiva? O que os senhores encontraram? Vou responder aqui, ó. Qual é o objetivo da direção defensiva? De uma viagem perfeita, sem falhas, sem cometer infrações, sem abusar do veículo, sem atraso nos horários, sem faltar com a cortesia no trânsito, dirigir da maneira adequada. O objetivo da direção defensiva é fazer com que você saia do teu trabalho e chegue na sua casa. Que você saia da sua casa e chegue no seu trabalho em condições físicas, mentais, psicológicas adequadas. Esse é o objetivo da direção defensiva. Próxima questão. Quais são as 3 falhas humanas que podem ocasionar um acidente de trânsito? Para você que está ouvindo e vendo esse vídeo, lembra? Quais são as 3 falhas humanas que podem ocasionar um acidente de trânsito? Qual, pessoal? Você escutou, pessoal? Aqui, ó. O pessoal tá fera. Resposta: imprudência, negligência e imperícia. Eu não pedi para o pessoal, mas eu, aproveitando que é um vídeo de revisão, eu vou falar. O exemplo de um motorista imprudente é aquele motorista que coloca em risco a vida dele, dos passageiros e dos demais usuários das vias. Exemplo de imprudência, aquele motorista que bebe, vai dirigir, ultrapassa o local proibido, excede os limites de velocidade, participa de racha, faz manobras perigosas. Esse é o motorista imprudente. O exemplo de motorista negligente é aquele que percebe que o pneu está murcho, ao invés de ele ir ao posto, né, dar a pressão adequada, ele continua dirigindo. Ele vai negligenciando aquela situação. Ele percebe que o tanque de combustível está na reserva e mesmo assim ele vai para o trabalho. Ao invés de passar no posto, ele continua dirigindo, ele está negligenciando aquela situação. Né? O negligente, ele faz descaso, ele é desleixado. Né? Então, muito perigoso. Negligência é uma falha humana. Imperícia é a falta de habilidade. Próxima questão. Explique acidente evitável. Explique acidente evitável. O que os senhores acharam? Pode. É aquele em que o motorista não fez tudo que pode ser feito para evitar que o acidente aconteça. Perfeito, é isso aí. Acidente evitável. O inevitável e o evitável está em 2 palavras aí. Em fazer alguma coisa ou não fazer nada. Então, o acidente evitável, se você perceber na página 62, na introdução, no manual, no final da introdução está lá acidente evitável e acidente inevitável. Então, vamos repetir o que é acidente evitável. Explique acidente evitável, é isso? Evitável. É aquele tipo de acidente em que o condutor, circulem aí, não faz tudo.
que era possível fazer para evitar que o acidente aconteça, e ele acontece. Então, acidente evitável é aquele tipo de acidente que o condutor não faz tudo. Ele percebe que o pneu está murcho, ao invés de ir ao posto dar pressão, não, ele continua dirigindo. Ele percebe, ao invés de ele abastecer, percebeu que estava na reserva, mas ele não foi abastecer, ele continuou dirigindo. Aí, numa ultrapassagem, faltou o combustível, pane seca. O que significa pane seca? O veículo em movimento e faltar o combustível. Aí tem um acidente. Evitável se ele tivesse abastecido, né, colocado combustível. Próxima questão. Segundo a OMS, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por falha humana? Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por falha humana, pessoal? 90%. Para você que está vendo esse vídeo, olha só, a população mundial está se matando no trânsito. Os automóveis, pessoal, eles foram produzidos, fabricados, planejados, pensados para facilitar a nossa locomoção. Facilitar essa locomoção não significa que é sair de casa e chegar correndo, né, exceder os limites de velocidade. Não, é chegar rápido de uma maneira adequada, tranquila, né, com psicológico, emocional, tranquilo. Quando o condutor sai atrasado de casa 10 minutos, ele vai chegar 10 minutos atrasado. Não tem como. Aí ele excede os limites, fura o sinal luminoso, ultrapassa no carro proibido, colocando em risco a vida de todos. Próxima questão. Explique acidente inevitável. Resposta é aquela em que o condutor fez de tudo para evitar, mas não conseguiu por causa do outro ou por causa das condições adversas. Na minha opinião, 99,9% de todos os acidentes são evitáveis. São evitáveis, sim. Inevitável, no meu ponto de vista, inevitável é quando acontece algo relacionado à natureza. Imagina só, o acidente inevitável é aquele que você fez de tudo. Trocou o pneu, estava careca. Abasteceu, o farol estava queimado, trocou a lâmpada. Você fez de tudo. Aí quando você estava saindo do teu trabalho para tua casa, começou a chover granizo. Amassou a lataria, quebrou o para-brisa, traumatismo craniano no pedestre, destelhou residências. Vai fazer o quê? Inevitável é aquele em que você fez de tudo. O condutor percebeu que estava com sono, ele não foi dirigir, ele foi dormir. Ele está fazendo de tudo para evitar. Mas vem um condutor na contramão que pensa o contrário, com sono, dormiu e atingiu ele. Inevitável. Então, acidente inevitável é aquele tipo de acidente em que o condutor fez de tudo. Você fez de tudo. Bebeu, mas não foi dirigir. Você foi descansar, ligou para o Uber. Você está fazendo de tudo. Dirigindo na faixa da direita. Aí, passeando à beira-mar. De repente, lá do meio do oceano, veio uma tsunami. Invadiu a região costeira. Vai fazer o quê? Em relação à natureza, não tem o que fazer. Inevitável. Você pode fazer qualquer coisa, mas em relação à natureza, é inevitável. Então, quem sabe passeando em Tóquio, capital do Japão. Aí um terremoto abre um buraco de 10 metros, o carro cai dentro. Inevitável. Inevitável é aquele tipo de acidente em que o condutor fez de tudo para evitar, mas não conseguiu por causa do outro ou por causa das condições diversas do tempo. Próxima questão. Um condutor, ao realizar uma manobra de ultrapassagem, acabou se envolvendo em um acidente por falta de habilidade. Esse acidente aconteceu por causa de qual falha humana? Um condutor, ao realizar uma ultrapassagem, envolveu-se em um acidente de trânsito. Ele foi ultrapassar e bateu. Por falta de habilidade. Esse acidente aconteceu por causa de qual falha humana? A. Imperícia. B. Negligência. C. Imprudência. E D. Habilidade. Pessoal, qual a resposta certa? Falta de habilidade é a imperícia. Imperícia. No final da página 63, alguém pode ler o que está escrito em perícia? Onde está escrito em perícia?
No final da página 63. Então, esse acidente que aconteceu por falta de habilidade, qual falha humana? Por causa da imperícia. Letra... Qual é a resposta certa aí na letra? Letra A. Imperícia. Alguém pode ler aí no final da página 63, imperícia. Imperícia é a falta de habilidade ou conhecimento a dirigir, decorrente principalmente da má formação do condutor. Obrigado. Então ali ela já viu, é a falta de habilidade, que pode acontecer por causa da má formação do condutor, né? Ou por, de repente, imprudência do próprio. Diga-se de passagem que a maioria dos acidentes acontece com jovens. Hã? É os dois ou um? Dois o quê? É a imperícia ou é a imprudência? Imperícia. 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 Esse acidente aconteceu por falta de imperícia. A falta de habilidade significa imperícia. Isso. A maioria dos acidentes acontece com jovens de 18 a 36 anos. Próxima questão. Quais são os três pilares da direção defensiva? Quais são os três pilares da direção defensiva, pessoal? Educação, engenharia e esforço legal. Educação são os órgãos e entidades executivas de trânsito que deverão levar nas escolas, faculdades. A engenharia nada mais é que a infraestrutura, que tem que estar em perfeito estado, asfalto, sinalização. E esforço legal nada mais é que as fiscalizações blitz feitas pelos agentes de trânsito. Próxima questão. Segundo a OMS, quantos por cento dos acidentes são ocasionados por falha mecânica? Segundo a OMS, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por falha mecânica? 4% dos acidentes são ocasionados por falha mecânica. Lembrando, por mais que você conheça um mecânico, você não deve confiar cegamente no serviço, por mais que ele seja um profissional qualificadíssimo, requisitado por muita gente, recomendado por muita gente. A pessoa que vai mexer no seu automóvel, na sua motocicleta, seu caminhão, seu ônibus, é um ser humano cheio de falhas. Vai que de repente ele ali apertando o parafuso da roda, alguém liga, ele atende o celular e recebe uma notícia ruim. Esqueceu de apertar ali. Essa pessoa, então, por mais que tenha recomendação, não pode confiar cegamente. O ideal é que nas manutenções o proprietário do veículo ele acompanhe as revisões, né, com o mecânico, tá bom? Não confie demais na máquina. Eu tenho uma BMW, eu posso confiar cegamente porque tenho uma BMW? Não, claro que não, é uma máquina. Para você que está vendo esse vídeo, lembra o acidente que aconteceu com o Paul Walker? Aquele rapaz lá de Velozes e Furiosos, o Brian, ele era passageiro num Porsche. Lembra o que aconteceu? Bateu numa árvore e explodiu. Esse veículo ele desenvolvia em 3 segundos, 100 km por hora em 3 segundos. Aconteceu o quê? Uma falha mecânica. Aquele dia vazou um fluido da direção hidráulica e o volante travou para a esquerda. A mais de 100 km por hora não deu tempo de utilizar o freio, foi quando bateu no poste e explodiu. Vamos aí num exemplo prático, Ayrton Senna. Ayrton Senna ele tinha os melhores mecânicos, né? Ele confiava cegamente na máquina, confiava demais nele mesmo, nas velocidades, e de repente teve uma falha mecânica na curva da Tamburello. A barra de direção do carro que ele estava quebrou, falha mecânica, né? Então você não pode confiar cegamente. Lembrando que em toda atividade profissional tem o bom e tem o ruim. Dependendo da oficina mecânica que você deixar teu carro, teu caminhão, tua moto, pode ser que você tenha abastecido, né, enchido o tanque. Dependendo da oficina mecânica, vai voltar vazio ou o combustível pela metade. Dependendo da oficina mecânica, a bateria do veículo nova e volta velha. Step com o pneu novo e volta meia vida ou volta careca. Você não pode deixar o seu veículo em qualquer lugar. Nada mais, nada menos, como passageiro no teu automóvel vai estar teu filho, teu pai, tua mãe, tua esposa, teu esposo, teus avós. Você vai estar conduzindo um veículo automotor. Então, não confie demais. A partir do momento que o condutor, proprietário do veículo, né, corta pela metade essa autoconfiança do veículo,
né? 50% de chances mínimas de envolver-se em acidentes de trânsito. Próxima questão. Segundo a OMS, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por má condições da via? Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por má condições das vias? 6%. Má condições das vias, buraco, depressão, desníveis, aclive acentuado, declive acentuado, largura da pista, falta de acostamento, falta de sinalização, sinalização encoberta pela vegetação. Próxima questão. Acabou! Para você que está vendo esse vídeo e é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronald Escrivim, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. De Paranaguá pro mundo! Valeu! Boa sorte, hein?